Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos dá a graça de continuarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João, acompanhando os acontecimentos que se seguem ao episódio da multiplicação dos pães. Após o Senhor ter multiplicado os pães, ter realizado o segundo milagre, caminhar sobre as águas, vir ao encontro dos discípulos, agora se passa um terceiro episódio. João apresenta esse movimento sequenciado. O Senhor que levanta os olhos com compaixão da multidão que se aproxima, coloca à prova os discípulos, ao mesmo tempo testemunha diante da multidão não apenas o socorro da providência de Deus, mas a abundância do próprio Deus no amor pelos homens, que oferece muito mais do que aquilo que os homens esperam e buscam nele. No momento em seguinte, Jesus se recolhe em oração na presença do Pai. Os discípulos partem para outra margem. Obviamente não o fizeram sem terem ouvido uma palavra do Senhor, e o Senhor vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Eles enfrentam a tempestade, enfrentam um grande desafio, uma tormenta no cumprimento daquela ordem do Senhor, e o Senhor está ali com eles. Isso é muito significativo. Enquanto os discípulos cumprem a ordem do Senhor e vão para outra margem, Cristo está orando, está vigilante. E a sua intimidade com Deus, ela traz, ou seja, dentro dessa intimidade com Deus, está presente o pensamento dos discípulos, a oração pelos discípulos, a oração pela multidão. Então, eles estão seguindo aquilo que o Senhor disse, e esse seguimento da palavra do Senhor impõe sobre eles o desafio de uma tormenta, ou seja, uma prova, tribulações, que vai levar ao extremo não só a confiança, mas também o vigor da entrega de cada um deles. E no mesmo tempo, ou seja, contemporaneamente, o Senhor está rezando junto do Pai, e jamais Cristo foi para junto do Pai sem levar consigo tudo aquilo que o Pai lhe confiou. E como falávamos anteriormente, tudo o Pai, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, foi entregue em suas mãos, e tudo o Pai levava ao Filho.
como o coração do filho não estava recolhido em oração com o Pai, sem ter o zelo e o cuidado pelo coração de seus discípulos que estavam cumprindo a sua vontade, ou cumprindo aquilo que o Senhor lhes disse. Então, durante a tribulação, aonde está Jesus? Rezando por nós. No momento das tormentas da nossa vida, aonde está Jesus? Está caminhando conosco, está caminhando sobre a tormenta. E no momento em que a tormenta se torna mais impetuosa na nossa vida, no momento em que a tribulação parece que vai nos afundar, aonde está Jesus, ora? Está se aproximando de nós. Em meio às angústias que nos fazem praticamente perder os sentidos, ou então ter os sentidos de tal modo perturbados, não só os sentidos do corpo, mas os sentidos da alma, como vai dizer o beato Charles de Foucault. A perda da fé, ou a fé abalada, nos leva a perder o sentido da vida, ou seja, não conseguir mais definir o rumo e como caminhar nessa direção, nesse rumo traçado. Então, no momento em que a tribulação mais nos oprime, como a tempestade oprimiu os discípulos sobre a barca, eis que Jesus se aproxima, se faz ver. E eles não conseguem recolher Jesus porque estão embebidos pelo medo, estão embebidos pela preocupação com a própria vida, estão fracos na fé. E o Senhor, vendo o coração deles que se desespera, ou que começa a endereçar-se naquela direção, imediatamente diz: não temais, sou eu. Sou eu. Nos momentos difíceis e extremos, o Senhor há de se fazer presente, como estamos vendo nesse tempo em que celebramos a Páscoa do Senhor. Aos discípulos na tempestade ele se fez ver caminhando sobre as águas. Mas após a ressurreição, o Senhor escolhe um modo novo para ser visto pelos seus discípulos, ou seja, cada um de nós batizados. Vemos através da fé. Como temos falado nas nossas meditações, recordando o testemunho dos discípulos de Emaús, recordando o que falamos ontem, no terceiro domingo, vendo a sequência das aparições, a sequência dos sinais da ressurreição, até o próprio Senhor aparecer para os 11, em uma declaração de amor que nós amadurecemos na meditação de ontem, dizendo: o Senhor ofereceu tudo o que era necessário para que eles pudessem ter fé. E ontem vimos como é que Jesus agia, né? Ele era o Senhor da ação. Ele fala, ele responde, ele aparece, ele entrega as mãos, ele pergunta, ele come, ele confia aos discípulos aquilo que é a missão que eles vão ter que confirmar na fé aos seus irmãos. Mas eles não poderiam fazer isso sem que antes o Senhor lutasse por eles para que eles conseguissem permanecer na fé. Então, o próprio Senhor veio em meu socorro e me instruiu e me levou à compreensão da fé, ou seja, concedeu-me o dom e abriu a minha inteligência para que eu pudesse viver. Então, da mesma forma, olhando o Evangelho da tempestade que antecede a esse, o Senhor vem em nosso socorro, o Senhor se apresenta e declara: sou eu, se deixa tocar, ou seja, se deixa alcançar pelos discípulos no olhar, eles tentam pegá-lo para dentro do barco e a viagem chega ao seu fim. Então o Senhor caminha conosco, triunfante sobre a tempestade, sobre toda a intempérie que se abatia, sobre toda a tribulação que se abatia contra eles, mas eles lutaram até o fim e o Senhor esteve com eles, não os livrou da luta. E é nesse lutar que se movem, agora a gente faz o paralelo com ontem, né? Todos os nossos afetos, o nosso coração se agita, a alma se inquieta.
E o Senhor está ali ao nosso lado para nos levar a conquistarmos a paz. A paz também é uma conquista, é um dom do Senhor, mas que precisa se tornar uma virtude. Ser um homem pacífico e promotor da paz é assumir a graça que o Senhor nos dá e permitir que essa graça modele a nossa alma, a nossa vida interior, a ponto de nos tornarmos homens e mulheres mansos e pacíficos. Muito bem, hoje no Evangelho estamos vendo a multidão que chega no segundo momento, vocês repararam? Anteriormente, Jesus, discípulos, multidão. Segundo momento, essa foi a multiplicação dos pães. Da multidão surge um personagem, um menino, mas os primeiros personagens retirados dessa multidão são os discípulos, que o próprio Senhor retira. Os discípulos retiram um menino que faz uma oferta, que se soma a eles como oferta, e o Senhor então recebe e realiza o milagre. Bom, no momento seguinte da continuação do texto, os discípulos, Jesus e o Pai, recolhidos em oração. Novamente, três personagens, agora distintos, a multidão desaparece, entra o diálogo com o Pai e entra novamente o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Mas um diálogo todo mediado pela narração de João. É o Senhor que fala e mostra os afetos do coração dos discípulos, como acabamos de comentar. Agora, continuação do texto. Quem é o primeiro personagem que aparece? A multidão, como acabamos de ouvir. Depois de Jesus ter saciado 5.000 homens, os seus discípulos viram caminhar sobre as águas. João então pontua a sequência histórica dos acontecimentos. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado da margem do mar se deu conta, enfim, que estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com seus discípulos. Então, muito bem. Primeiro eles se dão conta que os discípulos seguiram e o Senhor não seguiu com eles. Se eles já haviam, atenção, se eles já haviam testemunhado, e João não desperdiça palavras, tá bom, pessoal? Então, se ele já havia testemunhado na prodigiosa multiplicação dos pães, um sinal extraordinário que confirmava sobre ele o cumprimento da promessa do Messias, João aqui está recolhendo que era possível intuir um outro sinal. Como assim? Os discípulos partiram sozinhos, tiveram um barco e que Jesus não tinha embarcado com seus discípulos. Por quê? Ele foi na direção contrária dos discípulos. E bom, a ideia seria se os discípulos já partiram, de manhãzinha cedo eles estão ali, e eles não acompanharam Jesus descer da montanha, essa hora ele já está do lado de lá. Eles já estão, melhor dizendo, do lado de lá. E aonde está Jesus? Jesus não está no lugar para onde ele foi se recolher em oração. Então, aqui continua. Quando a multidão viu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, ou seja, eles partiram. Será que Jesus ficou? Não, Jesus não ficou. Talvez tenham partido juntos ou talvez o Senhor tenha partido depois. Eles seguem. Não estão os discípulos, não está o mestre, então eles seguem para lá. Seria quase natural a pergunta: como o Senhor chegou aqui? Mas a pergunta é: quando chegaste? A preocupação maior é com o tempo que se passou entre um momento e outro. Eles estão não procurando um anúncio, mas estão procurando algo que lhes serve no tempo. Se percebem essa diferença? Às vezes não procuramos Deus pelo anúncio da verdade e da vida eterna, mas por aquilo que Ele
possa nos servir no tempo, no momento em que estamos vivendo. O Senhor tem muito mais a nos oferecer. E aqui a gente está pegando, por isso o Padre fez essa grande recapitulação, né? No início da meditação de hoje. O Senhor tem muito mais a nos oferecer do que aquilo que é o necessário para esse tempo. Mas se repararmos bem, na maioria das vezes buscamos o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer nesse tempo. Mas o que é necessário para esse tempo, a oração do Pai Nosso já diz, já está assegurado. O que não está assegurado é que o meu coração queira a oferta que já foi declarada pelo Senhor para a minha eternidade. E eu posso continuar uma vida inteira rezando e buscando Deus apenas para as necessidades desse tempo, quando Ele pode me oferecer aquilo que assegura as necessidades da vida eterna. Quantas vezes vamos até o Senhor para apresentar a eles as nossas necessidades dos momentos? Padre, isso é errado? Como já falei várias vezes, absolutamente não. Mas recorda-te que o teu Senhor tem muito mais a oferecer a ti. Ele mesmo disse à multidão, viestes aqui porque comestes pão. Que bom, o pão foi feito para vocês, eu multipliquei para vocês. Mas mais do que o pão, o sinal da abundância e o sinal da presença do Messias, ou seja, do tempo da graça de Deus, do início do reino de Deus, né? Ou seja, o tempo chegou, a hora é plena, o tempo completou-se, está acontecendo. Isso é muito maior do que o pão. Isso não vai me isentar, pegando agora o paralelo da tempestade, de combater e de viver a dura vida da conquista do pão e da necessidade desse pão. Mas tem algo a mais que no meio dessa luta e dessa conquista, tem algo a mais no meio dessa tribulação, tem algo a mais no meio dessa batalha, tem algo a mais no meio dessa tempestade que está sendo oferecido. Jesus caminhar sobre as águas, mais do que a companhia e a certeza, atenção agora, meus irmãos, de que Ele nos acompanha nos momentos da tribulação, é a declaração do triunfo e da vitória sobre tudo aquilo que nos oprime e nos ameaça. Não é só uma certeza de que Sua presença vai nos ajudar a passar através daquele sofrimento, daquela tribulação. Ele caminhar sobre as águas é um sinal evidente, um sinal extraordinário de que o Senhor triunfa sobre tudo aquilo que se levanta contra nós ao longo dessa vida. Isso é uma oferta muito maior, esse é um dom que vai muito além da necessidade real e imediata de sermos socorridos na hora da tribulação. As duas coisas estão sendo oferecidas juntas. O socorro para a tribulação imediata, mas ao mesmo tempo está sendo entregue um anúncio e está sendo declarado uma certeza de um dom muito maior que é a vitória sobre todo o mal e sobre tudo aquilo que possa nos ameaçar ao longo dessa vida. Assim como na imagem do pão. Não só o pão foi entregue para saciar a fome deles, mas o sinal que confirma o anúncio messiânico, que o Senhor trouxe o verdadeiro pão que Ele nos entrega, o pão do céu. E Ele, finalmente, depois se apresentará e será o próprio pão entregue por nós. Então, essa é a sensibilidade que a sequência, como é bom a gente poder ler, né? E meditar dentro da sequência históricos acontecimentos, porque João faz uma narrativa longa ao longo desse capítulo, que vai terminar com o pão do céu, né? Com o anúncio do pão do céu. Mas é importante entendermos que o evangelista traça um fio de compreensão e que a narrativa desses episódios, elas se ligam uma a outra, a narrativa se liga uma à outra nas suas partes para que a gente compreenda isso. O Senhor nos ofereceu mais.
do que aquilo que esperávamos e nos entrega a necessidade cotidiana, como, por exemplo, esses 3 trechos do 6º capítulo de São João, nos ajuda a rezar melhor o Pai Nosso. Agora, rezando o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ao rezar esse trecho do Pai Nosso, você vai poder lembrar desses 3 trechos do capítulo 6º do Evangelho de São João, que talvez não tivesse presente na sua oração do Pai Nosso, mas agora pode estar. O necessário, o Senhor nos assegura para as necessidades cotidianas e também para as tribulações da vida, o necessário para superá-las. O Senhor há de nos assegurar. E ao mesmo tempo que Ele entregará o necessário, Ele confirmará no nosso coração uma oferta muito maior do que para aquela necessidade. Junto, não separado, ao mesmo tempo que oferece uma coisa, oferece outra. Todo dom de Deus nos comunica a graça da vida eterna e nos chama a participar dessa graça. Que maravilha, né? Como Deus é delicado, insistente, mas amoroso no seu modo de oferta. E aqui ele chama, por assim dizer, a atenção da multidão, quando ele faz a advertência a respeito do pão: procurastes porque vistes milagres, não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai não tanto, olha aqui a ideia do esforço, está vendo? Volta de novo, assim como os discípulos enfrentaram a tempestade, assim como a multidão precisou enfrentar a dificuldade de estar longe, sem recursos para ouvir e encontrar o Senhor, trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. Existe um trabalho para conquistar o pão de cada dia, mas existe também, está aqui explícito, é claro, meus irmãos, não é questão de interpretação, é claríssimo. O Senhor está fazendo esse paralelo. Assim como se trabalha para o pão de cada dia, é preciso trabalhar por aquele alimento que não se perde. Então, para termos a vida que vem de Deus, precisa de um esforço e de um empenho. A oração cotidiana, a vida dos sacramentos, a meditação da palavra de Deus, a prática das obras de misericórdia, o exercício da caridade, tudo isso são empenhos, trabalhos necessários para que a gente possa ter o alimento que não se perde, o alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E é Ele mesmo, e é a sua palavra. Fantástico isso. O cristianismo é uma realidade concretíssima, não é partida, não é uma realidade fracionada. E como é bom sermos cristãos e entendermos isso. Que ânimo nos traz não só para a vida pastoral, porque poderíamos fazer uma leitura um pouco restrita, né? Isso tudo nos fala sobre o pastoral. Não, isso tudo nos fala sobre a nossa vida cotidiana. Isso tudo nos fala sobre o nosso hoje, sobre o nosso agora da experiência da vida cristã. As coisas não se separam. E como é bom saber disso. Que viver como cristão significa um empenho real, um empreendimento de vida sobre o caminho da espiritualidade, sobre o caminho das práticas daquilo que o Santo Evangelho nos ensina. Peçamos ao Senhor esse vigor, esse dom da fortaleza, olha aí, um dom do Espírito Santo, já se apresentando de maneira bem clara para ser suplicado durante essa preparação do caminho de Pentecostes, o dom da fortaleza para trabalharmos, para empenharmos a nossa vida pelo alimento eterno que o Senhor nos oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.